No Evangelho de Mateus, especialmente nos capítulos 4, 12 e 17.23 e 25, encontramos uma das declarações mais poderosas de Jesus sobre a missão que ele veio cumprir. Este trecho marca o início do ministério público de Jesus e nos revela como ele trouxe a palavra de Deus não apenas como uma mensagem de salvação, mas como uma verdadeira luz que ilumina as trevas da nossa vida. Mas para entendermos melhor o impacto dessa palavra, precisamos compreender o contexto histórico e o momento específico em que ele estava agindo. Neste período, a Palestina vivia sob o domínio do Império Romano, e a sociedade estava marcada por uma grande expectativa messiânica. O povo de Israel ansiava por um Salvador, alguém que os libertasse da opressão e os conduziria à liberdade e paz. Muitos aguardavam um Messias político, um líder que os livrasse dos romanos e restaurasse a glória de Israel. No entanto, Jesus, ao iniciar seu ministério, apresenta um reino diferente, não terreno, mas espiritual, que ultrapassa qualquer expectativa humana. Mateus 4,12-17 nos conta que, após saber que João Batista foi preso, Jesus se retirou para Galiléia, uma região onde a luz da revelação divina parecia mais distante para muitos. A Galiléia era uma terra marcada por sua diversidade, com muitos gentios e diferentes culturas, o que a tornava, de certa forma, uma terra de trevas. Mas foi exatamente nesse contexto que a luz da palavra de Deus começou a brilhar de forma intensa e inusitada. Jesus inicia sua missão pregando uma mensagem clara e direta: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. MT 4,17. Ao iniciar a pregação, Jesus não apenas proclama uma mensagem de arrependimento, mas ele se apresenta como a verdadeira luz que dissipa as trevas da ignorância, do pecado e da desesperança. A referência à luz em Mateus 4,16, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, é profundamente simbólica. Jesus é essa luz que vem ao mundo para guiar aqueles que andavam sem direção, sem paz e sem esperança. Ele traz uma nova compreensão de Deus e do seu reino, que não se limita a um território físico, mas invade o coração daqueles que o acolhem com fé. As palavras de Jesus são como faróis que iluminam o caminho, especialmente para os que vivem nas trevas da dúvida, do sofrimento e do pecado. O reino de Deus, que Jesus anuncia, é um lugar de cura, restauração e paz, e essa mensagem de luz vai além das fronteiras da Palestina, atingindo todos os povos. Hoje, assim como o povo da Galiléia, muitos de nós vivemos em meio às trevas da vida cotidiana. As dificuldades, os desafios e as angústias podem nos fazer sentir como se estivéssemos andando em um caminho escuro, sem saber para onde ir. Mas a palavra de Jesus, a luz que ele trouxe ao mundo, ainda brilha e pode iluminar qualquer situação. A pergunta que fica para cada um de nós é: estamos dispostos a deixar que essa luz entre em nossa vida? Estamos dispostos a responder ao chamado de Jesus para seguir o seu reino e ser transformados por sua palavra? Neste momento, convido você a refletir sobre o que falta na sua jornada. Será que é a presença da luz divina? Será que é o poder da palavra de Deus que ainda não foi plenamente acolhido em seu coração? A palavra de Deus é a resposta. Ela é luz para os nossos passos e direção para a nossa vida. Jesus, em sua bondade infinita, continua a chamar: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Agora, gostaria de ouvir de vocês. O que você sente que falta em sua jornada? Você está pronto para deixar a luz de Jesus iluminar sua vida? Deixe nos comentários a sua afirmação de fé. Diga: eu aceito a palavra de Deus como luz para o meu caminho. Ou talvez: eu escolho seguir a luz de Jesus em minha vida. Compartilhe sua experiência e vamos juntos afirmar que a palavra de Deus é a resposta para tudo o que nos falta. Essa é a nossa chance de deixar a luz de Cristo brilhar em nossos corações e espalhá-la por onde formos. A palavra de Deus é a resposta. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 16, encontramos uma metáfora poderosa que Jesus usa para descrever a sua missão e o impacto de sua palavra na vida de cada ser humano. O povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, a luz brilhou. Essa imagem de luz nas trevas não é apenas poética, mas é um reflexo profundo da transformação que Jesus trouxe ao mundo e, especificamente, àqueles que estavam em uma situação de escuridão espiritual e existencial. A Bíblia frequentemente faz uso da metáfora da luz para descrever a presença e a revelação de Deus.
No Antigo Testamento, Deus é apresentado como a fonte de toda luz, Salmo 27:1, e em João 8:12, Jesus mesmo declara: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No contexto de Mateus 4,16, a luz de Jesus não é apenas física, mas espiritual. Ela vem para iluminar o coração e a mente dos homens, revelando a verdade e o caminho para a salvação. Quando Mateus fala sobre o povo que jazia em trevas, ele se refere à condição do ser humano sem Deus, perdido, confuso, em sofrimento e sem direção. As trevas simbolizam o pecado, a dúvida, a desesperança e todas as dificuldades que nos impedem de ver claramente o propósito de nossa vida. Esse cenário é familiar a muitos de nós. Quantas vezes em nossa caminhada sentimos que estamos andando nas trevas, sem saber qual direção seguir, sem clareza de como superar os desafios da vida? A grande novidade do Evangelho é que, em meio a essa escuridão, a luz de Cristo brilha. A palavra de Deus é essa luz. Jesus, com sua palavra e com seu próprio ser, vem dissipar as trevas da nossa vida e nos oferecer direção. Ele não apenas ilumina o nosso caminho, mas também nos guia para um lugar de paz, esperança e salvação. Ele vem como a resposta para os nossos maiores anseios e necessidades. Na vida cotidiana, todos nós enfrentamos momentos de escuridão. Podem ser momentos de sofrimento, de incerteza ou de tentação. Quando nos deparamos com decisões difíceis ou com crises pessoais, parece que estamos em um túnel sem fim, em que não conseguimos ver uma saída. A palavra de Deus, no entanto, funciona como a luz que revela a saída. Jesus não apenas oferece luz para o nosso caminho, mas ele também é a direção que devemos seguir. A cada passo que damos, ele nos guia, seja nas pequenas decisões diárias, seja nas grandes mudanças de vida. Quando enfrentamos desafios, a palavra de Deus se torna o nosso farol, iluminando as trevas da dúvida e nos conduzindo para a verdade. Assim como uma lâmpada ilumina a escuridão de um quarto, a palavra de Cristo traz clareza às nossas escolhas e nos dá confiança para enfrentar o futuro. Quando olhamos para o exemplo de Jesus, vemos que ele sempre recorreu à palavra de Deus para enfrentar os desafios que surgiam em sua vida. No deserto, por exemplo, quando Satanás tentou desviar o seu propósito, Jesus respondeu com as Escrituras. Está escrito, MT 4,4. Ele usou a palavra para rejeitar a tentação e manter o foco na missão divina. Da mesma forma, para nós, a palavra de Deus é um escudo que nos protege das adversidades e uma espada que nos permite lutar contra as mentiras e os enganos que surgem em nosso caminho. A palavra de Deus é eficaz. Ela tem poder para transformar a nossa mente e nosso coração. Ela nos fortalece quando nos sentimos fracos, nos dá direção quando nos sentimos perdidos, e traz paz quando estamos angustiados. Quando nos encontramos nas trevas de nossas próprias limitações, falhas ou incertezas, é a luz da palavra de Deus que nos guia e nos traz a esperança de um futuro melhor. Agora, eu convido você a refletir sobre como a luz de Jesus tem iluminado o seu caminho. Você tem permitido que a palavra de Deus guie os seus passos? Em momentos de escuridão, você tem recorrido à palavra como sua fonte de direção e consolo? Vamos juntos afirmar a nossa fé, declarando que a palavra de Deus é a luz que ilumina nossa vida e nos dá direção. Deixe nos comentários sua declaração de fé e compartilhe a transformação que você tem experimentado. Eu creio que a palavra de Deus é a luz que ilumina meu caminho. Eu escolho seguir a luz de Cristo em todas as áreas da minha vida. Em meio às trevas, a luz de Jesus brilha e me guia para a paz. Eu declaro que a palavra de Deus é minha fonte de direção em todos os momentos. Deixe essa luz brilhar em você e através de você. Que, assim como o povo da Galileia, possamos ver e viver a grande luz de Cristo em todos os aspectos da nossa jornada. A palavra de Deus é a luz que não apenas ilumina, mas também transforma a nossa vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 24 e 25, vemos uma demonstração poderosa do impacto transformador da palavra de Jesus. O texto nos diz: a sua fama se espalhou por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam de várias doenças e dores, endemoninhados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E grandes multidões o seguiram da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. Essas palavras revelam a amplitude do ministério de cura de Jesus,
um ministério não apenas físico, mas também espiritual, que vai além das doenças visíveis e toca profundamente as feridas invisíveis da alma humana. A palavra de Jesus não é apenas um ensinamento ou um conselho, mas tem o poder de curar e libertar. Quando ele fala, sua voz traz cura, restauração e libertação. Ele é o médico divino que, através de sua palavra, trata as nossas enfermidades, tanto as físicas quanto as espirituais. Ao olharmos para esse texto, vemos que a cura de Jesus é abrangente. Ele cura o corpo, mas também liberta o espírito e a alma. O poder de cura de Jesus é algo que atravessa os séculos. Não se limita ao passado, mas se estende ao presente, oferecendo a mesma cura aos que creem em sua palavra. Ele não cura apenas as doenças físicas, mas também toca profundamente as feridas emocionais e espirituais que muitas vezes carregamos e que são invisíveis aos olhos humanos. Jesus conhece todas as nossas dores, medos, angústias e traumas, e sua palavra é capaz de penetrar nas áreas mais profundas do nosso ser, trazendo cura e renovação. Nos versículos mencionados, vemos que Jesus curou todas as doenças e todas as formas de sofrimento. Ele não fez distinção entre o tipo de enfermidade, porque o seu poder é capaz de tratar qualquer mal. As pessoas que se aproximavam de Jesus não precisavam ser perfeitas ou dignas, elas vinham como estavam, doentes, fracas, com vidas quebradas. E, assim como no passado, ele ainda nos chama hoje a nos aproximarmos dele com a fé de que ele pode transformar qualquer situação. A cura de Jesus, no entanto, não é apenas física. Muitas vezes, em nossa vida, precisamos de uma cura emocional ou espiritual. O peso do pecado, a culpa, o medo e as inseguranças podem nos deixar cativos, como se estivéssemos paralisados em nossa caminhada. A palavra de Jesus traz a libertação dessas amarras. Ele nos oferece não só a cura para as doenças, mas também a libertação das prisões espirituais que nos impedem de viver em plenitude. A palavra de Deus é a chave que abre as portas da nossa liberdade. As doenças físicas que Jesus curava eram muitas vezes apenas uma parte da cura completa que ele oferecia. Ele não apenas curava o corpo, mas também libertava a pessoa do peso da culpa, da dor da vida e do sofrimento da alma. Jesus traz uma cura integral, que vai além do que os olhos podem ver. Sua palavra não apenas acalma as tempestades físicas, mas traz paz e restauração espiritual. A libertação das doenças espirituais é igualmente importante. Em Mateus 4,24, vemos que Jesus curou os endemoninhados. As trevas espirituais que afligem os corações humanos também podem ser quebradas pelo poder da sua palavra. Muitos vivem prisioneiros de suas próprias emoções, vícios, traumas do passado, e até mesmo da escravidão do pecado. A boa notícia é que Jesus oferece libertação. Ele veio para aqueles que estavam oprimidos e sobrecarregados, dizendo: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. MT 11,28. Ele oferece descanso e libertação para aqueles que se entregam à sua palavra. Assim, a palavra de Jesus tem o poder de curar não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito. A libertação que ele oferece é total e transforma todos os aspectos da nossa vida. Ao aceitarmos sua palavra, experimentamos a verdadeira liberdade e cura, tanto nas nossas limitações físicas quanto nas nossas feridas emocionais e espirituais. Agora, eu convido você a refletir sobre a liberdade e a cura que Jesus deseja trazer à sua vida. Você tem permitido que a palavra de Deus cure suas feridas e te liberte das prisões espirituais? O que falta para você experimentar plenamente o poder de cura de Jesus? Vamos juntos afirmar nossa fé, declarando que a palavra de Jesus tem poder para transformar nossa vida e curar todas as áreas de nossa existência. Deixe nos comentários sua declaração de fé e compartilhe a cura que você tem experimentado. Eu creio que a palavra de Jesus tem poder para curar todas as minhas enfermidades. Eu sou liberto pela palavra de Cristo, e nada mais me aprisiona. A palavra de Deus tem poder para restaurar minha alma e meu corpo. Eu recebo a cura de Jesus para minha mente, espírito e corpo. A palavra de Jesus ainda cura e liberta hoje, assim como curava e libertava nas páginas do Evangelho. Não importa qual seja o seu sofrimento, físico ou espiritual, ele pode curar e libertar você. Receba a palavra de Deus como a resposta para suas feridas e aprisionamentos. Que a luz de Jesus brilhe sobre você,
trazendo a cura e libertação que ele prometeu. Ele é a plenitude que nos falta, a solução para os nossos anseios mais profundos. O que é que verdadeiramente nos satisfaz? No entanto, essas buscas, muitas vezes, deixam um vazio que nada parece preencher de forma duradoura. O reino de Deus está ao nosso alcance agora, por meio da sua palavra, da sua presença e do seu Espírito. É o ambiente onde a vontade de Deus é feita, e onde somos restaurados ao propósito para o qual fomos criados. Viver o reino de Deus não é apenas uma questão de esperar por algo que virá no futuro. Trata-se de uma prática diária, de uma transformação que acontece dentro de nós e que se reflete em nossas ações. O reino de Deus é vivido quando decidimos submeter nossa vontade à de Deus e quando buscamos viver de acordo com seus valores: amor, perdão, justiça, misericórdia e paz. Viver o reino de Deus é buscar a justiça divina, e isso inclui a nossa responsabilidade em agir com justiça nas nossas relações com os outros. O perdão é uma das expressões mais profundas do reino de Deus, porque quando perdoamos, refletimos o coração misericordioso de Deus, que nos perdoou através de Cristo. O amor incondicional de Jesus, que se sacrifica pelos outros, deve ser o modelo para nossas vidas. Isso não é apenas um sentimento, mas uma escolha ativa de colocar os outros em primeiro lugar, de cuidar dos necessitados e de tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. E grandes multidões o seguiram, da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e além do Jordão. Aqui, vemos uma multidão de pessoas de diferentes lugares e condições buscando a Jesus em busca de cura, respostas e esperança. A palavra de Deus é a resposta que todos, sem exceção, estão buscando. Em Mateus 4,17, Jesus inicia seu ministério proclamando uma mensagem radical e transformadora: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Esta simples, mas profunda frase, revela a chave para entendermos o propósito de toda a missão de Jesus. Ele veio para trazer o reino de Deus à terra, e este reino é a resposta para todas as carências e vazios que sentimos em nossa jornada. Desde o início, a humanidade tem buscado respostas para as questões fundamentais da vida. Qual é o propósito da nossa existência? Muitos buscam a felicidade nas coisas materiais, nas realizações pessoais ou nas relações humanas. A verdade que Jesus nos apresenta é que o reino de Deus é a única resposta capaz de trazer a verdadeira satisfação, porque ele é a plenitude de tudo o que precisamos. Quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, ele nos revela que o acesso a essa plenitude não é algo distante ou inalcançável. O reino de Deus é o lugar onde encontramos paz, justiça, alegria, e onde nossos corações podem repousar, livres de todo medo e ansiedade. Esse reino não se limita a um lugar físico ou a uma realidade futura, mas começa aqui e agora. Jesus traz o reino de Deus para as nossas vidas, e ele nos convida a viver conforme esse reino. Quando nos arrependemos e aceitamos o convite de Jesus, estamos começando a experimentar o reino de Deus em nosso dia a dia, e isso nos traz a plenitude e a verdadeira satisfação que tanto buscamos. O primeiro passo para viver o reino de Deus é o arrependimento mencionado por Jesus em Mateus 4,17. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas uma mudança de mente e de coração. Quando nos arrependemos, reconhecemos que nossas formas de viver, de pensar e de agir estão afastadas da vontade de Deus e que precisamos da sua ajuda para transformar nossa vida. O reino de Deus começa no nosso coração, e é aí que devemos permitir que a palavra de Jesus nos molde e nos conduza. Devemos viver com integridade, ajudar os necessitados, tratar os outros com respeito e agir com compaixão. Jesus nos ensina que a justiça do reino de Deus não é apenas sobre regras, mas sobre viver de acordo com os princípios do amor e da misericórdia de Deus. O reino de Deus é um lugar de paz. Em nosso dia a dia, isso significa viver em harmonia com os outros, buscar a reconciliação e perdoar aqueles que nos ofendem. Viver o reino de Deus é, acima de tudo, viver o amor. Como seguidores de Jesus, somos chamados não só a viver o reino de Deus, mas também a expandi-lo. Isso significa proclamar a boa nova do Evangelho, compartilhar a palavra de Deus com os outros e viver de maneira que mostre ao mundo a realidade do reino de Deus. Jesus nos chama a ser luz para as nações, a mostrar através da nossa vida o impacto transformador do seu reino. O reino de Deus não é um conceito distante ou inacessível. Ele está ao nosso alcance e está disponível para todos os que desejam viver de acordo com a vontade de Deus.
Ao aceitarmos Jesus como Rei, nós começamos a experimentar a plenitude que nos falta e a viver em comunhão com o reino de Deus, trazendo transformação para nós mesmos e para o mundo ao nosso redor. Nos versículos 23 a 25 de Mateus 4, vemos uma cena poderosa que ilustra o impacto que a palavra de Deus teve na vida das pessoas durante o ministério de Jesus. O texto diz: "E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama se espalhou por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam de várias doenças e dores, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou." Essa cena não é apenas uma descrição de um evento histórico, mas também um reflexo da necessidade profunda de cada ser humano por verdade, cura e transformação. Jesus, ao proclamar o evangelho do reino, não faz distinção de quem ele atende. Sua palavra é universal e aberta a todos que estão dispostos a ouvir. Essa diversidade de pessoas reflete a realidade de que todos nós, de alguma forma, precisamos de cura, seja física, emocional, espiritual ou psicológica. A mensagem de Cristo não faz distinção. Ele ofereceu cura, libertação e salvação para qualquer pessoa disposta a ouvir e a seguir seus ensinamentos. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, sua palavra está ao seu alcance, pronta para trazer luz e resposta para a sua vida. Uma das grandes mensagens que podemos extrair dessa passagem é que Jesus não discrimina quem se aproxima dele. A busca pela verdade é universal, e Jesus atende a todos aqueles que, de coração sincero, desejam encontrá-la. Ele não faz distinção entre as pessoas em termos de sua origem, status social, ou até mesmo de suas falhas e fraquezas. Seja você rico ou pobre, sábio ou ignorante, saudável ou doente, a palavra de Jesus está disponível para todos. Ele vem para salvar, curar e restaurar toda a humanidade. As multidões que seguiam Jesus não eram compostas por um único tipo de pessoa. Ali estavam os enfermos, os demoníacos, os aflitos e aqueles que, mesmo sem entender completamente quem ele era, estavam dispostos a buscá-lo por uma resposta. Todos, em algum momento da vida, nos deparamos com questões existenciais que não conseguimos resolver por conta própria. E é nesses momentos de vulnerabilidade que a palavra de Deus se torna não apenas relevante, mas essencial. Jesus, com seu amor e compaixão, recebe a todos. Ele não rejeita ninguém. Ao contrário, ele chama aqueles que estão distantes e os atrai para si, oferecendo-lhes a resposta que buscam. Seja qual for a sua luta ou dúvida, a palavra de Jesus tem a capacidade de tocar profundamente sua vida, oferecendo-lhe a verdade que liberta e a paz que excede todo entendimento. Uma das características mais impressionantes do Evangelho é a sua universalidade. Quando vemos as multidões em busca de Jesus, podemos observar que ele não é uma mensagem destinada a um grupo específico de pessoas, mas a toda a humanidade. O Evangelho não conhece barreiras geográficas, raciais, culturais ou sociais. Ele é para todos os povos, de todas as nações e de todas as condições. Jesus não pregava um evangelho elitista ou limitado a um grupo seleto de pessoas. Ele anunciava o reino de Deus para aqueles que estavam longe e para aqueles que estavam perto, para os marginalizados e para os poderosos, para os fracos e para os fortes. Jesus veio para todos. Em Mateus 4,24-25, vemos que as pessoas vinham de diferentes regiões, de lugares como Galiléia, Jerusalém, Decápolis e até da Síria, em busca de Jesus. Isso nos mostra que a palavra de Deus transcende fronteiras e que o Evangelho de Cristo é a resposta para as necessidades espirituais e existenciais de todos os povos. Não há lugar no mundo em que o Evangelho de Cristo não possa alcançar e transformar vidas. A palavra de Deus é para todos. Quando você busca a verdade, a cura ou a transformação, lembre-se de que Jesus está acessível a todos os que o procuram com sinceridade. Assim como as multidões que seguiram Jesus em busca de cura e resposta, nós também podemos nos aproximar dele hoje. A palavra de Jesus é acessível a todos e é capaz de transformar qualquer situação. Que possamos, como discípulos de Cristo, compartilhar essa palavra com o mundo, para que mais pessoas encontrem a verdade, a cura e a salvação que só Jesus pode oferecer.